Amém? Primeiro eu vou pedir perdão a vocês de novo. Estava até me falando com a Débora, o Luan está aí de testemunha, né, Luan? Brigando com a impressora. Passei a tarde toda digitando as aulas dominicais. O João foi abençoado com R$250, né? Aí eu comprei tinta, comprei papel, com o dinheiro que ele me deu. Ele deu dinheiro para a mãe dele, ele só distribuindo dinheiro. Te deu dinheiro não, né? Mas aí a impressora hoje, meu Deus, eu acho que agora ela quebrou de vez, porque eu já estou acostumada a brigar com ela com carretel, que agarra, mas agora ela não quis nem puxar o papel. Aí a casa está cheia de papel, porque ela só imprimia a folha que ela queria. Velho é assim, né? Só faz o que quer, né? Ela é velhinha, Maria. Ela só imprimia a folha que ela queria. Aí a terceira ela não imprimia por nada, só a primeira, a segunda e a quarta. Aí eu comecei a espalhar pelas casas, aí quando eu vi já era 6 horas, aí ele começou a não querer puxar papel. Mas eu vou botar no pendrive, a aula está no computador, e vou levar no house e vou imprimir as aulas, amém? Nós paramos, vamos ler agora em Filipenses, que é a pergunta número 3. Depressão, síndrome de pânico, ansiedade, tristeza profunda, é coisa do capeta? Sim ou não? Nós já respondemos. Sabemos que em alguns casos sim, e em que alguns casos não. Então vamos ver em alguns casos não. Vamos ler primeiro em Mateus, capítulo 6, versículo 25. Está escrito assim: por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, ou seja, com todos os seus esforços, acrescentar um côvado à sua estatura, ou seja, com todo o seu esforço aumentar a sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Gentios, no caso, Deus está falando, todos aqueles que não adoram a Deus, que não são filhos de Deus, procuram essas coisas. Mas nós somos filhos de Deus, então temos que confiar que o Pai está cuidando de nós. Amém? E no 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas, não é uma coisa ou outra, é todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a todo dia o seu mal. Aqui Jesus ele vem até com uma palavra de vitória, mas ele não nos deixa enganados. Vai ter dia mal, amanhã também haverá outro dia mal. Que ele está falando? Confia, fica tranquilo. Eu sou Pai, eu sou Deus. Amém? Agora vamos para Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Amém? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, ou seja, os seus pedidos, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, ou seja, todos os teus pedidos sejam colocados diante de Deus, através da oração
da súplica e com ação de graça. O que é ação de graça? Aqui está falando, coloca tudo o que te inquieta, toda a tua ansiedade, todos os desejos do teu coração, tudo, fala tudo com Deus, ou seja, tudo seja conhecido diante de Deus. Conhecido diante de Deus coloca tudo diante de Deus, através do quê? Da oração. O que é a súplica? Nós implorarmos ao Senhor. E o que é ação de graça? Já agradecendo. Vamos aprender a orar agradecendo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, a paz de Deus, que homem nenhum sabe explicar, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. Amém? Aqui Deus está falando para a gente encher o nosso coração de coisas boas, nosso pensamento de coisas boas, encher de louvor, de adoração, trazer pensamentos bons, né? Paulo, ele fala, quero trazer à memória só aquilo que me dá esperança. Sabe onde que ele falou isso, Maria? Dentro de uma prisão. Ele estava preso por grades, mas ele estava livre. E o crente tem que aprender a estar livre no meio da tribulação, no meio de cadeias. Amém? Aqui, nessas duas passagens, Deus está deixando claro que a ansiedade está trazendo depressão, está trazendo tristeza profunda, não é coisa do capeta, mas da natureza humana, de não aprendermos a confiar no Senhor. Olha o que eu falei aqui, estava durinha, precisava de tinta para impressora, precisava de papel. João foi visitar a mãe dele, o irmão pegou R$250, ele não esperava. A gente vê que isso é coisa de Deus, né? Ele já deu um dinheiro para a mãe dele, que também estava durinha. Já pegou, me deu um dinheiro, já comprei tinta, comprei papel, ainda deu dinheiro para a Diana, que a Diana queria sair para o aniversário da prima dela, a gente não tinha. Ou seja, no dia 29 eu falei, para Simone, não dá, tô durinha, final de mês não tem. Como a Diana aí na pizzaria comemorar o aniversário da Vitória. No dia 30 de manhã já tinha, tá entendendo? Então não adianta a gente ficar enchendo a nossa cabeça de coisas que só vão nos colocar cada hora mais para baixo. Mas isso é necessário, por incrível que pareça, nos exercitarmos na fé. Em vez de ficar o tempo todo pensando no problema, não é fingir que o problema não existe, né? É diferente. Mas se eu já fiz de tudo para resolver e não encontrei solução, é hora de orar, louvar, adorar. Bota o louvor e começa a adorar enquanto tu adora. A palavra fala que Paulo e Silas, eles estavam presos em prisões. Tinham acabado de ser chicoteados, ou seja, estavam machucados. É o tema da campanha de quinta-feira, não é? Atos 16. Por libertar uma jovem que estava com espírito maligno, ou seja, por fazer algo bom. Eles apanharam e não apanharam pouco, não. E ninguém foi lá fazer curativo, chama o médico para passar um remédio. Não, eles ficaram lá feridos. Está entendendo? O mistério sangrando. O que eles fizeram? Presos, o que eles fizeram? Começaram a adorar. E a palavra fala que enquanto eles adoravam, os outros presos ficaram quietos. Sabe isso? Enquanto ele adorava, ainda trazia conforto para quem estava ao seu redor. E a palavra fala que Deus enviou anjos que quebraram, abriram as cadeias. Então muito milagre acontece. Enquanto não dá mais para fazermos mais nada, o mistério está em adorar. Nos hospitais, eles usam uma ciência que se chama musicoterapia. Já ouviu falar? Eles usam a música para curar. Eles descobriram isso agora, alguns aninhos atrás. Mas na verdade, nós que somos crentes já sabemos que o louvor cura faz tempo. Se eu estou triste, não vou pegar aquele louvor triste, eu vou pegar louvor de adoração mesmo. Esse que fala que Deus é o cara, Deus é bom, Deus é maravilhoso. E eu vou trazer esse louvor para a minha vida. Enquanto eu louvo, eu vou estar sendo liberta da tristeza, da depressão. Deus vai renovando as minhas forças. Deus está trabalhando, ou seja, as cadeias estão sendo quebradas. Amém? Nessas duas passagens, Jesus está advertindo
destino para fugirmos da ansiedade, amém? Uma estratégia de Satanás é trabalhar no cansaço, né? E nós já até falamos sobre isso. Nós falamos sobre Jesus no deserto? Falamos, né? Falamos de Jesus no deserto. Eu vou repetir aqui só rapidamente para trazer uma lembrança. Uma estratégia de Satanás para derrubar o cristão é pelo cansaço. Em Mateus 4, Jesus está 40 dias sem comer nem beber água. O jejum em Israel, eu não sei hoje, mas antigamente ele era total. O que é jejum total? É sem água e sem comida, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o parcial. Tem gente que, né, não come, mas bebe água, né? Jejum de celular. Lá não, é jejum de tudo. Sem celular, sem nada. Então Jesus estava 40 dias sem comer, sem beber, sem celular. Então, olha, Jesus estava debilitado, com fome, com sede, cansado, no meio do deserto. O deserto, ele de dia, Maria, ele é muito quente. E chega a ser engraçado, porque à noite ele é muito frio. Como é que pode, né? Então, é o tipo de ambiente que você não quer ficar. E ele foi levado por quem ao deserto? Para ficar sendo tentado em jejum nesse processo? Pelo próprio Deus. Olha que coisa interessante. No meio disso tudo que Jesus estava passando, ele começou a ouvir uma voz. Cansado, suado, né? Com sede. Levado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus. Qual foi a voz que ele ouviu? Se eu estou de jejum, Débora, se eu estou orando, se eu fui levado ao deserto por Deus, eu vou ouvir a voz. Ele estava ouvindo a voz de quem? Ué, mas não teria que ser a voz de Deus? É aí que a gente começa a entender. O diabo, ele se aproveita que nós estamos cansados para trabalhar e acabar de nos derrubar e minar nossas forças. Deu para entender como é essas coisas espiritual? Por isso que é comum pessoas que entram em depressão tentar o suicídio, se entupir de remédio para dormir a vida inteira ou parar de comer, porque elas já estão cansadas. Jesus, ele ficou o tempo todo ouvindo a voz do diabo. E o que o diabo falava? Eu fiz uma listinha aqui do que o diabo falava. Primeiro, ele mandou Jesus se suicidar. Aonde que está isso? Quando ele fala assim, se atira daqui. Entendeu? Se atira daqui, porque tem um mandamento que Deus vai enviar os anjos para te proteger. Ele está mandando Jesus se suicidar. E também quando ele fala assim, eu já até preguei sobre isso, uma vez eu fui pregar e Deus me deu essa palavra, que o diabo ficava o tempo todo, se tu é filho de Deus, é um deboche. Por que tu está passando por isso se tu é filho de Deus? Está debochando, né? Ele está dizendo, Deus não te ama, Deus não existe, ninguém gosta de você. Então tem que se entender que quando eu estou em depressão é o tipo de pensamento que o diabo ele trabalha. Ele não pode ler o nosso pensamento, mas ele pode colocar isso no nosso pensamento. Porque na verdade nós estamos ouvindo, mas aí vamos pensar que estamos falando, que nós estamos pensando. Mas é o diabo colocando esse pensamento, ninguém me ama, eu vou me matar mesmo. Está entendendo? Essas coisas. O diabo manda ele transformar a pedra em pão. O mais prático, Jesus já tinha feito esses 40 dias. Era entregar o jejum, né? E ir na padaria, ali no padeiro, comprar um pãozinho, um lanchinho, né? Não, seu Valdemir até riu, né? Não, mais prático? Por que eu vou transformar a pedra em pão? Sabe o que o diabo está sugerindo aqui para Jesus? Primeiro, entregar o jejum antes da hora, porque havia um propósito dali na nossa salvação, né? E segundo, ele estava dando uma solução rápida, uma solução prática. Ou seja, nem sempre aquela solução que está diante dos nossos olhos é a melhor solução. Está entendendo, Débora? No caso, a pessoa pensa, eu
solução fácil, mas não é uma solução que vem de Deus, é uma solução que está vindo do capeta. Transforma a pedra em pão, amém? Aqui ele está trazendo falsas soluções. A solução mais fácil nem sempre é a solução que vem de Deus, amém? Quarta pergunta: podemos tomar remédio ou é só para orar? Isso é uma coisa que me perguntam muito. Depende para quê? Remédio para depressão, a gente está falando de depressão. Esses remédios, eles são remédio de tarja preta, amém? Em alguns casos, sim, né? Você está indo no médico, em alguns casos, sim. Obrigada. 2 copos d'água, vou encher a minha cara hoje. Hoje eu vou curar minha depressão, só um instante. Água limpa que purifica. Em alguns casos, sim, tá? Procurar um médico, tomar os remédios, né? É legal a pessoa praticar um exercício, fazer caminhada, sair daquele ambiente pesado, que quem está em depressão fica trancado no quarto, parece que fica um peso naquele lugar, né? Então quem está em depressão, ela tem que fazer um exercício, procurar um médico, sim, tomar remédio. Mas vamos lá, vamos aqui. A medicina e a ciência, elas são criação de Deus, gente. Deus estabeleceu médicos na terra para nos cuidar. A questão é que quando o médico não acredita em Deus, a maioria das vezes, ou seja, quase sempre a tendência é piorar, né? O Evangelho de Lucas, por que se chama Evangelho de Lucas? Não é de Lucas, é o Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista Lucas. Nós falamos o Evangelho de Lucas, mas não é de Lucas, é o Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista Lucas. Mas quem era o evangelista Lucas? Um médico. Deus escolheu um médico para fazer a obra, para escrever seu evangelho. Então Deus estabelece médico. Aí isso aí é uma ciência dentro do querer de Deus. Eu sou médico, mas eu entendo que eu tenho o meu limite no que Deus me deu. Ou seja, eu vou dar um testemunho aqui da minha mãe, para a gente poder entender isso. A minha mãe, a Diana outro dia falou: mãe, eu não sabia disso. A minha mãe, ela foi internada no hospício. E quando eu cheguei lá para visitar a minha mãe, o médico já tinha dado um remédio para ela. Minha mãe estava glog, não falava coisa com coisa, parecia que estava bêbada. E amarrada numa camisa de força, que vocês são jovens, seu Valdemir deve saber, né, seu Valdemir? Que existia os hospícios, era uma blusa, Maria, tu já viu como é que é? Que amarrava aqui atrás. Essa foi a solução do médico para curar minha mãe. Minha mãe estava em depressão, minha mãe tinha se tornado alcoólatra, mas não resolveu, isso não resolveu. O que resolveu? No dia que minha mãe entrou na Assembleia de Deus, aceitou Jesus do fundo do seu coração, minha mãe era uma pessoa alegre, brincalhona, ou seja, aquela tristeza, minha mãe não ficou rica, Maria. Minha mãe continuou morando no mesmo barraquinho de madeira, mas ela era feliz. Meu primo ontem, meu irmão Antônio, estava falando isso, a gente conversando lá na minha tia. Nós morávamos no barraco de madeira, comia arroz, feijão e ovo, e nós éramos felizes pra caramba. Muito felizes, porque tem gente que acha: se eu ficar milionário, vai nada. Tem um monte de empresário se matando. Por que um empresário trai a esposa? Porque está insatisfeito. Em vez de procurar Jesus, encher esse espaço com Jesus, vai encher com prostituição, vai encher com bebida. Dinheiro não é que ser pobre é ser feliz, não, gente, pelo amor de Deus. Eu gosto muito até daquela frase assim, como é que é? Mandar buscar, né? Quem tem dinheiro manda buscar a felicidade, né? Não tem uma frase assim? Eu gosto muito dessa. Se eu tivesse dinheiro, mandar buscar, claro, né? Agora falar para vocês assim: vamos, gente, sai daqui, vamos ali pro varandão, né? Não vamos mandar buscar. O seu Valdemir sentiu a presença. Claro que essas coisas trazem, mas isso é alegria, não é felicidade. Diferença de alegria. A felicidade são momentos de alegria. Amém? Mas quando todos forem embora, a gente tem que continuar bem com o que a gente tem e
com quem somos. Consegue compreender isso? Não podemos ser felizes só porque estamos todos juntos. Eu tenho que ser feliz sozinho também. Tem gente que casa porque pensa assim: se eu casar vou ser feliz. Aí fica lá brigando e fala: meu Deus, essa frase é muito séria. Eu preciso ser feliz comigo. Eu preciso estar satisfeito comigo. Eu preciso estar satisfeito com o que eu tenho. Porque só assim eu posso fazer outra pessoa feliz. Porque se eu sou uma pessoa que, me acho feia pra caramba, não gosto de mim, tá entendendo? Eu não vou conseguir fazer outra pessoa feliz. Então eu preciso, a minha maior luta é estar bem comigo mesmo. Então há uma grande diferença entre felicidade e alegria. Amém? Eu tenho que sim entender isso aí. Então, para a glória de Deus, para mim foi uma tristeza ver minha mãe na camisa de força entupida de remédios que não melhoraram em nada a situação dela. Não melhorou em nada a depressão dela também. Outro testemunho. Uma vez Deus colocou uma pessoa para eu cuidar, que ela era crente. Crente, gente. Ela falava de Jesus, mas para mim foi um espanto, porque eu descobri que na igreja dela você não pode dar glória a Deus. Na igreja dela eles são muito bons de Bíblia, muito bons, mas não são excelentes. Porque todas as passagens de manifestação do Espírito, eles ignoram. Porque se você não pode falar em línguas, e na Bíblia fala que estão falando em línguas, se na Bíblia fala de demônios, e eles praticamente não acreditam em demônio, tá entendendo? Como é isso? Como é que eu entendo tudo de Bíblia e tiro algumas partes da Bíblia porque eu não consigo compreender, né? Isso se chama igreja fria. Fuja de igreja fria, de igreja que é religiosa, que não deixa o Espírito Santo trabalhar. Amém? E ela chegou para mim do nada. Se eu for entrar em detalhe, as coisas de Deus é loucura, né? E ela chegou para mim, ela estava em estado de depressão. Ela, conforme a gente foi fazendo amizade, eu lembro até hoje que Deus falou assim: cuida. Quando ela não tinha nem dito o nome, bateu no meu portão e Deus falou: cuida dela. E aí ela falou o nome, eu já sabia que eu ia ter que cuidar. Então ela veio em depressão, estava viciada em bebida alcoólica, né? Porque na igreja dela prega que beber não é pecado. Então ela, para curar da depressão. Mas aí é que eu vim ter conhecimento, né, desses remédios para a depressão, porque eu não sabia, né? E eu conversando com a minha irmã, eu falei: Ana Paula, que remédio é esse? Que remédio que minha irmã está sempre lá com os médicos? E a minha irmã: Márcia, esse é remédio para maluco. Eu: como assim? Não, porque é remédio para deixar a pessoa dopada. Eu falei: mas se a pessoa ficar dopada, como é que ela vai resolver os problemas dela? Né? E então essa pessoa, quando veio para mim, já estava há anos, Débora, tomando remédios, não é um nem dois, de tarja preta, viciada em bebida, viciada em prostituição, crente, tá? Não falava em língua, não rodava, não marchava, né? Mas aqui do altar, tá? Não estamos falando de gente que fica em cima do altar, né? E completamente. Aí eu fiz um convite para vir para minha igreja, né? Aí ela: não, é o mesmo Deus daqui, é o Deus de lá. Eu falei: sim, mas a forma como você está falando do meu Jesus, parece que são duas pessoas diferentes. Você está me apresentando um Jesus que eu conheci lá atrás, o Jesus que eu conheço, ele se movimenta, ele anda e tal. E ela, com muita dificuldade, através da amizade, ela veio, reclamou muito, Maria. Por que vocês gritam tanto? Para que essa gritaria? Para que essa barulheira? Aí eu até falei: pô, tu é flamenguista. Débora reagiu: quando teu time faz gol, tua casa deve ouvir todo mundo da rua, né? Aí ela ficou meio assim: agora para Jesus tu quer me limitar o meu glória? Deixa eu quieta e tal. E aos poucos, por incrível que pareça, hoje ela fala em línguas, hoje ela roda. Até falei assim, ela até brincou, que eu falei assim: ó, tu vai falar em línguas, tu vai rodar, tu vai marchar. Hoje ela roda, ela até brinca: Márcia, outro dia eu marchei, rodei, lembrei de tudo, tu falou que eu ia falar em línguas. E ela está curada. Mas não foi os remédios que a curaram, foi Jesus. Ela começou a vir e ver um Jesus diferente, um Jesus que eu preciso. Ele é o médico dos médicos. Eu preciso deixar Jesus trabalhar. Não adianta eu vir para a igreja, né? Eu estava falando agora com a Débora, sem não
brigando com a impressora. Alguém me mandou uma mensagem que está em depressão, mas é uma pessoa que eu estou chamando há um tempão para vir para a igreja, né? E eu falei, olha, sabe o que Satanás está fazendo contigo? Está te dando um reino de paz. Você sabe quando o diabo finge que não está no ambiente? Quando vier vai te dar uma banda, vai vir em todas as áreas. E foi o que fez. Está destruindo tudo, agora está em depressão. Estamos falando aqui sobre o quê? Depressão. Não falamos no domingo passado? Então não adianta eu dizer que eu conheço Deus e não vir até Ele e pedir a Ele que Ele venha me operar. Porque todo médico ele tem que operar, amém? Ela até queria ser curada, né? Só que ela não achava que ela podia continuar do jeito que ela estava. Um exemplo de igreja fria é Nicodemos. Nicodemos, ele era fariseu, doutor da lei, né? Sabia tudo de templo, do Velho Testamento. E quando ele ouviu falar de Jesus, está em João 3, ele foi até Jesus. Se ele foi até Jesus é porque ele estava vendo algumas coisas na igreja que era de Deus. Precisamos entender que a igreja é de Deus, né? Mas o que acontece que a igreja fica fria? Eu limito Deus. Eu vi um testemunho do Palharim que ele estava lá, começaram a falar em línguas e eles foram repreendidos para não falar em línguas. Nós não podemos dizer a Deus o que ele deve fazer na casa dele ou deixar de fazer. Se eu não compreendo, eu vou orar para compreender. Eles foram proibidos e ele veio a sair da igreja, porque ele viu que estava vindo de Deus, mas os líderes não compreendiam, né? Então reprimiram. Aí Deus levou ele e hoje veio tornar Paz e Vida. A Paz e Vida é uma igreja pentecostal, né? E a gente tem que entender isso. Aí Nicodemos, ele via, tinha muita palavra, mas o que Jesus estava pregando, pregava de maneira diferente. Então a palavra fala que ele saiu à noite, ou seja, para ninguém ver o que ele estava fazendo. E ele vai até onde? Ele vai até Jesus. E ele começa a questionar Jesus. E o que Jesus fala para ele? Nicodemos, é necessário nascer de novo. Sabe o que Jesus está falando? Tu até sabe o que tem que fazer. Tu até fazendo, né? Mas você não está me agradando. Jesus está chamando assim para vir para uma outra realidade. Vamos no Salmo 42, versículo 7 e 9. Salmo 42, versículo 7. Eu vou lendo aqui. Abri o Salmo por letra J. Salmo 42, versículos 6 e 7. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas... Não, versículo 6. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Amém? É necessário, aqui o salmista está falando que ele está muito triste. Então é necessário perceber os sintomas da depressão. Às vezes a pessoa está com sintomas de depressão, Luan, do nosso lado, e nós não estamos prestando atenção. Essa aula ela já está no meu computador, amém? Depois eu trago para vocês. Uma frase que eu costumo dizer muito, vocês já estão acostumados, é: fingir que o problema não existe não vai fazer ele desaparecer, amém? Olha os sintomas da depressão. Algumas pessoas tentam suicídio, mas outras não.
Então tem que ficar ligado. Nem todo mundo que está em depressão, com crise de pânico, com depressão, com ansiedade vai tentar, né? Algumas se isolam, se trancam dentro do quarto, ficam dias lá, não quer conversa com ninguém. Mas outras não. Outras vão para a rua, senta na praça, conversa com vocês. Parece que está tudo bem, porque sabem colocar uma máscara. Só que quando chega em casa, tira a máscara, entendeu? E volta para a depressão. Na verdade, elas estão na rua representando uma falsa alegria. Algumas pessoas param de tomar banho. Eu falei para vocês que eu percebi isso em mim, porque eu estava lá largada, né? Mas outras não. Por incrível que pareça, tem pessoas que ficam tomando banho o tempo todo, assim. Elas estão em depressão, aí, sei lá, parece que surta, e toda hora vai para o banheiro tomar banho. Mas o maior sintoma é justamente parar de tomar banho, parar de escovar os dentes, querer se isolar, né? Não querer muita conversa. Tem pessoas que ficam muito caladas, não quer conversar, os outros estão falando até rir, mas muito caladas. E tem outras que falam demais. Você chega na casa dela, ela começa a emendar um assunto com outro assunto, um assunto com outro assunto, é porque ela está em depressão, está tendo ataque de ansiedade, aí ela está falando muito. Então vocês têm que ficar ligados nisso, porque tem pessoas que se calam, mas tem pessoas que ao contrário, falam muito, falam demais. Amém? Tem pessoas que elas ficam muito ruins, que você olha assim e fala, caramba, fulano está em depressão. Mas tem essas que botam uma máscara, saem para trabalhar, vão para a escola, e no outro dia vocês descobrem que a pessoa botou uma arma na cabeça e se matou. Aí eu escuto muito, né? Os outros falam assim, pô, passou rindo por mim, brincou comigo ontem. Só que aquela brincadeira havia uma máscara. Então a gente precisa estar atento aos sinais. Amém? Eu vou dar, ele não gosta muito que eu falo não, mas eu vou dar 3 testemunhos do meu filho Júnior, que ele entrou em depressão. O Júnior é o tipo de cara que ele não chora na frente de ninguém, é parecido com o pai dele, o João. Mas eu sei quando meu filho está bem e quando meu filho está mal. E 3 vezes ele entrou em depressão, e as 3, e uma, ele tinha 18 anos, veio para Jesus. E uma coisa interessante que é o que está sendo falado aqui, que Jesus é o médico dos médicos. Não adianta eu vir para cá e eu preciso abrir meu coração e deixar Jesus tratar. Júnior entrou, o Júnior lá no tráfico pegou pro Luan, pegou para mim. Ele sempre foi assim, entendeu? Amigo mesmo. Então quando ele veio para Jesus, eu sou de Jesus, Jesus é meu amigo. Como é que fala? Fechamento, né? E com 19 anos, do nada, o Júnior sentou no sofá, Maria, e o Júnior começou a chorar, sem falar coisas com coisas. Ele começou, a culpa é tua. E eu percebi uma coisa, que apesar dele estar muito triste, Jesus estava indo lá na infância dele, traumas de infância, coisas que aconteceram. Esses dias eu peguei até ele falando, outro dia eu estava aqui, né, João? Lembrando de coisas que aconteceram quando ele era criança. Ou seja, Deus trouxe aquela coisa toda, é lógico, vai te dar uma tristeza horrível. Só que é só Jesus abrindo a ferida. Tá entendendo? Ele está abrindo a ferida. Vai doer pra caramba. Mas ele vai limpar. E depois que tirar toda a bactéria, todo o pus, tudo que passar, como ele deu o nome da igreja. Deus me deu o nome da igreja de madrugada. Ele falou, Jesus, o bálsamo em Gileade. Eu falei, Senhor, Jesus, o bálsamo de Gileade. Já existe igreja. Ou seja, Jesus estava falando em e eu entendendo de. Aí depois Deus repetiu, Jesus, o bálsamo em Gileade, porque o meu sangue é o verdadeiro bálsamo em Gileade. As pessoas vinham de longe, Débora, viajavam para buscar uma plantinha, né, misturada lá, que eles faziam uma mistura, e essa mistura era usada como remédio. Então vinham de longe para buscar esse bálsamo na cidade de Gileade. E Jesus veio falando, o verdadeiro bálsamo de Gileade, ou seja, o verdadeiro bálsamo do povo de Deus, dos filhos de Deus, é o sangue de Cristo. Então quando eu vi meu filho ali chorando, Deus vem falando comigo, eu estou só abrindo a ferida. Eu já falei aqui da perna da Stephanie, né? Que todo dia eu escutava que tinha que amputar, e os enfermeiros vinham,
abriam, né? A perna dela toda enfaixada, eles abriam e eles falavam, tem que debastar. Mas eu não vi ninguém fazendo nada. Todo dia tem que debastar. Aí um dia eu falei, o que é debastar? E ela me mostrou um pedação enorme de pus, grandão mesmo, na perna. Na parte da coxa a carne estava podre, mas na perna tinha um pedação. E aí a enfermeira falou, isso aqui tudo é carne morta. Aí estava aquele amarelão, sabe? Fedia. Tem que tirar essa carne morta aqui todinha, né? Só que eles não faziam, eu não entendia porque não fazia. Aí um dia o médico veio e eu falei com ele, doutor, todo enfermeiro que vem aqui fala que tem que debastar, mas não debasta. Aí ele falou, abre que eu quero ver. Sabe o que Deus está falando hoje? Tem coisa que tu tem que mandar abrir para Deus ver. Aí ele falou, quando abrir, não deixa fechar não. Aí abriram, fizeram, limparam, deixaram lá aberto, nem limparam, só abriram. Aí eu chamei o médico veio e falou, o médico olhou assim, começou a cair lá a lágrima dos olhos dele, porque estava feio estrago na perna da Stephanie. Aí ele mandou esperar, foi lá dentro, voltou com uma faquinha, um estilete que fala, né? Ele veio cortando aquilo tudo, colocando. Aí a Stephanie sempre foi muito forte, meus filhos, pela glória de Deus, sempre muito forte. Eu sabia que estava doendo porque escorria uma lágrima dela e ela apertava o lábio. E ele olhou para ela e falou assim, Stephanie, eu sei que está doendo, mas eu só posso parar quando eu tirar todo esse amarelo, isso é carne podre. Essa ferida só vai fechar quando eu tirar tudo isso. E realmente, enquanto ele não começou a ver sangue, que ele falou que quando... Sabe que a palavra de Deus, a Bíblia fala que a vida, ela está no sangue. Olha que coisa linda, né? A vida, ela está no sangue. Por isso que Deus proíbe a gente comer animais com sangue. Porque a vida do animal está no sangue. Sabia disso? Por isso que Deus fala, não coma, porque a vida do animal está no sangue. E ele falou, enquanto eu não ver sangue, está podre. Ou seja, a carne morta não sai sangue, Lô. Quando começou a sair sangue, é porque estava na carne boa, que estava viva. Está entendendo? Aí ele chamou a enfermeira e fechou. No outro dia, fizeram curativo. No outro dia, quando vieram, já estava criando aquela crosta. Já estava começando a cicatrizar. Em menos de 10, 8 dias, já estava cicatrizando uma ferida que, 12 meses no hospital, não fechava. Então é isso que nós precisamos deixar. Então quando eu vi o meu filho ali chorando, eu entendi que era isso que estava fazendo. Estava doendo, mas Deus estava limpando. A segunda vez, ele teve mais 2 decepções na vida sentimental. E na primeira vez que ele teve essa decepção na vida sentimental, ele foi ungido essa vez que ele chorou, ele foi ungido a diácono com 19 anos, né? Ou seja, eu comecei a ver, ele veio para Jesus, se batizou, foi ungido, Deus começou a tratar, Deus usando ele, mas precisava curar ele. E com 20 anos ele teve essa decepção, e ele foi ungido a missionário, e ele simplesmente, ele amava pregar, Maria, ele parou de pregar. O Júnior, que andava ataviado, agora andava sem camisa, dentro de casa, o dia inteiro jogando videogame. Só que eu, que sou mãe, eu percebi que meu filho estava em depressão, porque ele deixou de fazer o que ele mais amava. E o que ele mais amava? Pregar o evangelho. E ele tinha uma agenda lotada com 20 anos, todo dia ele pregava. Então ele pegava o telefone e falava, não, hoje eu não vou não, cara, não, tô afim hoje não, hoje eu não posso. E jogando, e às vezes eu passava ainda por ele e via os olhos cheios d'água, mas ele não chora, o Júnior não chora. Então eu vi que meu filho estava em depressão. O que eu fiz? Orei muito. E eu glorifico a Deus pela vida do bispo Aloysio, que muitos ouviram, perguntaram para a Stephanie, teu irmão está desviado, porque às vezes ele ia atender o portão, né, em casa deixa a bermuda um pouco aberta, sem camisa, os outros acostumados ele, né, tá viado, eu falava, teu irmão se desviou, aí ela ficava uma fera, né, tu que se desviou, que não sei o que, meu irmão se desviou, porque na verdade não se desviou, ele só estava triste e fora da igreja, fora entre aspas, né. E aí o bispo Aloysio chegou lá e ele falou assim, Júnior, veste uma roupa aí, toma um banho. O Júnior não queria, mas enfim, Júnior tomou um banho, se vestiu, levou ele lá para Sepetiba. Chegou lá e ele falou com a pastora, bota o menino para pregar. Ele com 20 anos, com cara de 16, bota o menino para pregar. Ele, não quero pregar não estou bem. Vai pregar
O Júnior amava pregar. Então eu entendo, quando você está em depressão, você tem que buscar as coisas que você mais ama fazer e não fugir delas. É o contrário, é elas que vão te trazer alívio, né? Então, quando ele pregou, ele esqueceu de tudo que tinha acontecido e ele deixou Deus usar. Manifestou gente, repreendeu o demônio. Aí a pastora veio e falou: menino, tu está congregando aonde? Eu não estou congregando em nenhum lugar não, pastora. Aí ela: então você vai congregar aqui e você vai dirigir a campanha. E ele, depois de pregar, estava se sentindo tão leve, tão bem. Então, se eu estou em depressão, eu tenho que buscar as coisas que eu amo fazer, que são do bem, que são de Deus, amém? Porque tem gente que acha que fumando cigarro de maconha, enchendo a cara de cachaça, vai melhorar. Segundo o testemunho dele, a segunda decepção amorosa dele, as meninas que viram, ele estava em outro estado do Brasil, né? E as meninas falaram: o Júnior está voltando para o Rio de Janeiro. Eu falei: como? Viram no estado. Quando me mostraram, que eu olhei, eu falei: meu filho está em depressão. O olho vermelho igual um tomate. Ou seja, aproveitou dentro do ônibus. Olha o Messias aí. Aproveitou dentro do ônibus e ele começou a chorar dentro do ônibus. Por que ele chorou? Porque ele estava sozinho. E quando ele começou a chorar, né? Quando ele chegou, Maria, sabe que a igreja era lá em casa. Quando ele chegou, eu falei: chegou o pregador. Ele deu um sorriso. O que foi falado aqui? Se eu estou em depressão, o que eu tenho que fazer? Buscar fazer as coisas que eu amo fazer, né? E ali ele começou a ficar muito olhando para mim e falou: mãe, deixa eu só tomar um banho. Tomou um banho. Aí ainda brincou comigo. Ele falou: mãe, faz um arroz, feijão e ovo para mim com batata frita, porque ele não gosta de comer ovo com nada. Porque até o ovo lá, porque numa cidade que ele estava era muito pobre, até o ovo é muito ruim. Ele comeu e ele pegou e ele pregou. Quando ele acabou de pregar, ele estava bem. Hoje o Júnior está casado. Sabe o que Deus está falando aqui? Vão acontecer situações, dependentes de sermos filhos de Deus ou não. Vai acontecer situações na nossa vida que vão nos colocar para baixo. Mas isso não significa que Deus não vai restaurar lá na frente. Então eu vou deixar o médico dos médicos tratar. Amém? Hoje o Júnior está bem, está tranquilo, está casado, está feliz, né? Está aí, quer casar na igreja. Ele é casado só no cartório. Vamos prestar atenção numa coisa. Todas as pessoas vítimas de pedofilias que conversaram comigo, junto com o Espírito Santo, eu aprendi uma coisa, Messias: se a pessoa começar a falar contigo, deixa ela falar, porque Jesus abrindo a ferida, ela já está conseguindo ser curada. Enquanto ela estiver guardando aquela dor, aquela mágoa, a ferida está como a da Stephanie, porque foi falado aqui. Faziam um curativo, botavam atadura, enchiam de gás, mas a carne morta estava lá. Então não adianta botar gases, botar remédio, atadura, botar nada. Tem que tratar. Então quando a pessoa começar a falar, gente, deixa ela falar. Porque já é Jesus, deixa ela falar, deixa ela chorar. Porque a pessoa que consegue falar que sofreu um abuso de pedofilia, algum tipo de violência verbal, emocional, física, é porque ela já está sendo curada. Essa bichinha que eu te conheço há quanto? Há 300 anos, né? Tem o quê? Uns 2 anos que ela veio me contar um negócio que eu já tinha falado. Júnior, eu estava orando, Deus me mostrou. Júnior, não. Vem me falar 2 anos. É sinal que está sendo... Tu não se sente melhor, Maria? Tu não se sente melhor? E como era a sensação daquela época? Horrível, não é? O que eu estou descrevendo aqui não era o que você sentia? Mas hoje você não está bem? Tu morreu? Precisou se matar para resolver os problemas? Tá aí, Maria linda, maravilhosa. Tentou suicídio 3 vezes, né? Eu também tentei 3 vezes. Em H, na aula lá que eu fiz, como vocês podem ver, isso aqui é só o rascunho, eu nem botei aqui. É higiene, só não lembro o capítulo. Fala de H e o poço. H, ela tá numa situação tão desesperadora, bota o filho dela para morrer, acabou. Só que não acabou, gente. Foi falado na outra aula, o que já tinha lá? Um poço. Deus cavou aquele poço ali na hora?
O poço já estava lá, a Gá que não estava vendo. Então tem coisas na nossa vida que a gente pensa, acabou, não tem jeito, mas esse negócio já está lá, a solução de Deus já veio, né? Nós vamos entrar em depressão algumas vezes. Vamos abrir em Salmo 34, 19. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de algumas. De todas. O pastor João reagiu. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. No 18 está assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, ou seja, quem está triste, e salva os contritos de espírito. Sabe o que Deus está falando aqui? Eu estou em depressão, mas Deus está perto. Eu estou triste, mas Deus está perto. Estou tendo crise de ansiedade, mas Deus está perto. Estou tendo crise de pânico, mas Deus está perto. No 17, os justos clamam e o Senhor os ouve e o livra de algumas angústias. Amém? De todas. Os justos clamam e o Senhor os ouve e o livra de todas as suas angústias. Amém? Salmo 30, versículo 5. Parte B: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe o que Deus está falando? Tu vai chorando aí, enquanto tu está chorando, eu estou trabalhando e estou trazendo a resposta na tua vida. Amém? João 16, 33. João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui Jesus está falando: fique em paz. Vocês vão ter aflições, mas tenha alegria. Eu venci as tuas aflições. Amém? Mais um testemunho encerra a aula. O meu testemunho, né? Eu já falei para vocês, já tentando resolver. Eu tive diversas crises de depressão. Não tomei nenhum remédio, mas também não procurei Jesus. Então foi uma coisa que se arrastou por anos, né? Tentei o suicídio 3 vezes, porque eu achei que assim, como eu falei, né, Messias? Se eu morrer, acaba-se os problemas. Hoje eu entendo que não era nada disso. Tentei tomar remédios, né, também para me matar. Só que um pouco antes de namorar o João, eu namorei algumas pessoas. E ao ser traída, pior dor que tem é uma traição, né? Eu comecei a me achar que isso é uma coisa que precisa prestar atenção. Você precisa. Nós estamos falando aqui, Messias, que às vezes a pessoa está em depressão do nosso lado e não percebemos. Está entendendo? Não percebemos. A gente tem que estar atento aos sinais da pessoa, né? Eu estava dentro de casa, eu lavava a louça, eu tomava banho, eu me arrumava, né? Mas os meus filhos percebiam que eu estava em depressão porque eu comecei a emagrecer muito. Eu adquiri problema de saúde, ou seja, é uma coisa horrível. Mas o pior disso tudo, eu já falei, mas o pior foi o espírito de loucura. Porque eu fiquei tanto tempo me concentrando na dor, tá entendendo? Me alimentando da dor, que ela tomou a minha mente. E um dia no quarto,
discussão. Foi uma traição? Foi, a pessoa me largou. Eu fiquei me sentindo um lixo, Messias, porque eu namorava um coroa, o cara arrumou uma menina 20 anos mais nova do que ele. Então o que a gente vai pensar? Que isso é uma coisa que está acontecendo, é uma realidade. O que eu ia pensar? Eu estou velha, eu estou feia, né? Então a minha, como é que fala? Estima foi lá embaixo. Eu comecei a me sentir um lixo, né? E no meio disso tudo, Deus já tinha falado comigo, já tinha entregado para a Stephanie, 1 ano entregando a profecia para a Stephanie, né? Vou parar no hospital. Quem eu encontrei lá no hospital? João. Hoje eu estou casada. O que Deus está falando aqui? Ele não vai evitar, né? Deus fala assim: toda arma preparada contra ti não prosperará. Olha o que Deus me deu nessa frase, Messias. Ele não impede as pessoas de preparar a arma. Ele quer ver quem é que vai tirar as pedras. Ele quer ver quem é que está fazendo e criando essas situações. Está entendendo? Ele está observando. Nós estamos sendo provados, inclusive os nossos inimigos. Mas o que ele fala? Não prosperará. Amém? Falamos de Nicodemo já. Está em João 3. Era necessário nascer de novo. Então Jesus não estava muito satisfeito. Deu para entender essa aula, gente? Então, só para resumir as 4 perguntas. Ninguém responde. Vamos ver se o Messias responde. Messias, o crente pode ficar deprimido? Pode ficar deprimido? Não. O crente pode entrar em depressão? Não deve, mas ele pode. Estou brincando, mas eu vou uma pegadinha que eu botei aqui. O crente pode entrar em depressão, sim, mas ele não pode ficar. Ficar significa permanecer, né? E uma realidade que está acontecendo é que a igreja está cheia de pessoas deprimidas, fingindo que está tudo bem, em vez de abrir, tirar, como foi falado aqui, né? Tirar a carne morta e deixar o médico dos médicos tratar. Eu preciso expor. Não é qualquer um, né? Deus vai sinalizar. É necessário falar. O crente, ele tem que entender que ele não está dentro da igreja de enfeite, irmão. Nem todo mundo que chegar aqui vai vir para o pastor. Às vezes vai chegar aqui e vai encostar na Maria, vai encostar no seu Valdemir. Está entendendo, seu Valdemir? Vai encostar. A minha irmã até falou assim, teve um rapaz aqui me contou uma situação. Aí eu falei: Ana Paula, não sabia nem o que fazer. Aí ela: onde está o João? Aí eu até falei: João, você tem que... Porque ele é muito calado, já reparou, né, Messias? Ele é muito calado. Isso faz com que as pessoas afastem. Só que o problema é de homem, coisa particular. Por eu falar muito, ele me identificou. Tá entendendo? E ele veio: pastor, eu preciso falar. E ele começou a chorar e falar comigo. Mas era algo que seria melhor falar com outro homem. Então nós temos que estar capacitados para estar recebendo essas pessoas, porque Jesus, ele não veio para os sãos, né? Ele veio para os doentes. Então essas pessoas vão estar. E se estou em depressão, pessoas boas para ouvir, levanta a mão aí, Maria. Levanta a mão aí. Excelente amiga, Messias. Precisar falar. Messias também é excelente amigo. O João é caladão, mas ele é excelente, gente. Se a pessoa sentar, só tem que fazer assim: senta aqui, pastor, né? Senta aqui. Que aí, se sentar ele é excelente para ouvir também. Débora, Diana, Luan. Mas Luan está chegando agora. Luan é criança, amém? Vamos ficar de pé.